Vamos para cima, pessoal. Vamos continuar o estudo do assunto jurisdição e competência. Olha, eu quero que você tome cuidado, porque pode ocorrer o caso de desclassificação. O que seria essa desclassificação? Imagine que pela lei, pela legislação, segundo as normas de organização judiciária, o juiz A, ele analisou e ele entendeu, não, esse crime aqui é minha competência. Então ele verificou que aquela infração penal era a competência dele, competência do juiz A. Só que ao analisar o caso, ele percebe que na verdade não era o crime que era de competência dele. Na verdade, era um outro crime. Então eu estou diante de uma desclassificação. Inicialmente o juiz A, ele acreditava que era um crime de competência dele. Só que ao ver com mais calma, com mais cautela, ao analisar os atos, ele observa que o crime não era de competência dele, e sim de outro juiz. E ele desclassifica. Não é um crime, é outro crime. E quando houver desclassificação, o que esse juiz tem que fazer? Ele tem que remeter os autos para o outro juiz. Ele tem que remeter para outro juiz competente. Sendo assim, se eu estou aqui com um processo penal, e nesse processo penal eu estou com ele porque eu acredito que foi praticado esse crime aqui é competência minha. Só que ao analisar com mais cuidado, eu vejo, opa, essa competência não é minha, porque na verdade não é o crime que eu pensei que era. É um outro crime. Então ocorre uma desclassificação. Inicialmente a pessoa ela foi processada pelo crime X. Só que verifica-se no curso do processo que não foi o crime X, foi o crime Y. E o crime Y não sou eu. Eu sou pro crime X. Aí o que eu faço? Nesse caso, eu remeto para o juiz competente para analisar o processo. Cuidado! Sempre vai haver essa remessa e é aqui que está o perigo para a prova. Não vai haver essa remessa se o primeiro for mais graduado. Não entendi, Rilu. Olha, tá aqui o juiz A. E o juiz A, ele tá com um processo porque é um crime que é de competência dele. Só que no correr dos autos, no correr processual, ocorre a desclassificação. Verifica-se que não era aquele crime, sim outro crime. E esse outro crime não é de competência do juiz A, e sim do juiz B. O que o juiz A faz? Ele remete. A pergunta A é, o juiz A sempre remete para o juiz B? Não. O juiz A, ele não vai remeter para o juiz B quando ele for mais graduado que o B. Nesse caso, vai ocorrer a prorrogação da competência. O juiz A que não tinha competência, ele vai passar a ser competente. Sendo assim, se você tem um juiz, e o juiz ele faz a desclassificação, ele verifica que não é aquele crime, sim outro crime, regra ele remete. Eles vão te perguntar na prova, sempre vai haver essa remessa? Não. Em um caso não vai haver essa remessa. Quando? Quando esse juiz aqui for mais graduado do que o outro. Beleza até aí? Quando este juiz que tem que remeter for mais graduado. Pô, se tu é mais graduado, já fica aí contigo. Quem pode mais, pode menos. Já ouviu falar nesse ditado? Quem pode mais, pode menos. Por conta disso, se ele pode mais, se ele é mais graduado, ele não vai remeter. Para que eu vou remeter? Já mata logo tudo ali. Beleza até aí? Agora, te ajeita. Te ajeita na cadeira e se você estiver deitado na cama estudando, levanta, que cama não é lugar para estudar. Que eu vou falar contigo sobre crime comum e crime de responsabilidade. Esse tema é muito importante e ele entra um pouquinho na Constituição Federal. São pontos que são cobrados aqui em processo penal. Então olha só, quando eu falo em crime comum e crime de responsabilidade, a Constituição Federal ela diz quais são os crimes de responsabilidade. Eu não preciso saber quais são os crimes de responsabilidade aqui. Se o crime não for de responsabilidade, ele é crime comum. Para processo penal, eu tenho que saber quais são os órgãos e quais são as autoridades julgadas por determinados tribunais. Quando eu estou falando isso, eu estou falando do estudo do foro de prerrogativa e de função. Então, algumas autoridades, algumas pessoas têm a prerrogativa de serem julgados por determinados tribunais. E quais são os tribunais que eu tenho que saber? Quais são esses tribunais que vai haver essa prerrogativa? STF, STJ, TRFs e TJs. E na hora da prova, você tem que saber, esta autoridade, ela tem prerrogativa de função? Tem. Então qual é o tribunal que julga ela?
Esta outra autoridade tem prerrogativa de função? Tem. Quem é que julga? Aí você vai ter que responder STF, STJ, TRF ou TJ. Você tem que saber. E Lu, eu sempre tive dificuldade para memorizar isso daí. Pois é, vou dividir contigo um macete. Vou deixar bem claro, tá? São muitas autoridades, então eu encontrei uma forma para facilitar a memorização. E ao final vou fazer uma sabatina contigo para que você consiga memorizar. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, algumas autoridades, elas têm a prerrogativa de função de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Quem que tem a prerrogativa de função de, em praticando crime, ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Primeiro, o Paga Meu PCS. Não é difícil gravar isso. Paga PCS. O Paga PCS, se praticar crime comum, ele é processado e julgado pelo STF. Crime de responsabilidade não. Só que o crime de responsabilidade você vai estudar lá para o direito constitucional. O que é o Paga PCS? O PG é de Procurador-Geral da República. Se você quiser ir acompanhando e anotar os nomes, você vai dando um pause no vídeo, tá? Então, o primeiro que é julgado pelo Supremo Tribunal Federal em caso da prática de crime comum é o Procurador-Geral da República. E quem que é o Procurador-Geral da República? Ele é o chefe do Ministério Público da União. Então, olha só. Quando você faz um concurso para membro do Ministério Público da União, você entra aqui, ó. Você é membro do Ministério Público da União. Só que esse membro do Ministério Público da União tem aquele que atua perante as varas, tem aquele que atua perante a primeira instância. Então tu tem membro do MPU que atua na primeira instância. Mas tem membro do MPU que atua perante tribunais. Então ele já atua perante a segunda instância ou outros tribunais. E eu tenho um chefe do MPU que é o Procurador-Geral da República. Cuidado! Quem é julgado pelo Supremo Tribunal Federal em caso de crime comum é o chefe do MPU, é o Procurador-Geral da República. Além do Procurador-Geral da República, com a letra P, o presidente e vice-presidente da República. Presidente da República e vice-presidente que praticam crime comum, eles são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ó, Procurador-Geral da República, presidente e vice da República, com a letra C, membros do Congresso Nacional. A letra C é de Congresso Nacional. E quem são os membros de Congresso Nacional? Deputados federais e senadores. Deputados federais e senadores, membros do Congresso Nacional que praticam crime comum, são julgados pelo STF. E com essa letra S? Com a letra S são os próprios ministros do STF. Os ministros do STF, quando praticam crime comum, também são julgados pelo STF mesmo. Ele mesmo se julga. Então, ó, quem que o STF julga em caso de crime comum? Procurador-Geral da República, presidente e vice da República, membros do Congresso Nacional e os próprios ministros do STF. Sendo assim, o Procurador-Geral da República, eu posso falar que ele tem a prerrogativa de função de ser julgado pelo STF em caso de crime comum. É porque, regra, uma pessoa ela vai ser processada perante o órgão jurisdicional de primeira instância. Só que o Procurador-Geral da República ele tem essa prerrogativa de ser julgado por um tribunal específico, que é o Supremo Tribunal Federal. Só que o PAGA-PCS ele é julgado pelo STF em caso de crime comum. Só que as autoridades de baixo aqui, elas também são julgadas pelo STF em caso de crime comum ou crime de responsabilidade. Lembrando que eu não tenho que saber quais são os crimes de responsabilidade, isso é matéria de direito constitucional, eu só tenho que tomar cuidado aqui para minha prova de direito processual penal. Então quem são essas autoridades que vão ser julgadas, processadas pelo STF em caso de crime comum ou crime de responsabilidade? É o chefe do teu CUTS me coma. Não, para, pelo amor de Deus, eu não sou pervertido. Isso é apenas um macete para você memorizar. Isso é apenas uma técnica que eu criei para que você nunca esqueça isso na vida. Tem várias pessoas que estudam isso daqui e não conseguem gravar. Agora, o que vai acontecer? Eu tenho uma relação gigantesca de autoridades. Aí você fica lendo e relendo, você até entende, mas não basta entender. Aquilo que você entendeu, aquilo que você aprendeu, você tem que fixar. Porque senão vai chegar na hora da prova, aí você, eu não lembro, o professor falou, não adianta nada, você tem que lembrar. Então aqui eu preciso que você fixe o conteúdo na tua cabeça. E que vem uma técnica de memorização que eu criei. Então quando eu falo em STF, você lembra, PAGA-PCS, chefe do teu CUTS me coma. Então responde aí comigo, PAGA-PCS, chefe do teu CUTS? Não precisa ficar com vergonha, tá, pessoal? PAGA-PCS, chefe do teu CUTS me coma. PAGA-PCS, o PG é de que autoridade?
Procurador-Geral da República. Com a letra P, que autoridade é essa? Presidente e vice-presidente da República. Com a letra C, quem que é? Membros do Congresso Nacional. E com a letra S, os próprios ministros do STF. E o que é o chefe do teu CUTS? Me coma, Rilu. Olha, primeiro esse chefe é o chefe de missão diplomática de caráter permanente. Um chefe de missão diplomática de caráter permanente, tanto faz se ele pratica crime comum ou crime de responsabilidade, ele tem a prerrogativa de função de ser julgado pelo STF. E esse teu CUTS aqui é o que, Ridson? Primeiro, o TCU é Tribunal de Contas da União. Os membros do Tribunal de Contas da União, aqueles 9 membros do Tribunal de Contas da União, se eles praticarem crime comum ou crime de responsabilidade, é STF. E o Tribunais Superiores. Membros de tribunais superiores também, se praticarem crime comum ou crime de responsabilidade, são julgados perante o STF. Rilu, Tribunal Superior, sim. E quando que um tribunal é superior? Olha, tem uma técnica, você tem mais ou menos 17, 18 páginas numa doutrina para explicar quando que um tribunal é superior ou não. Mas eu tenho uma técnica melhor. Tu olha para o nome do tribunal, se tiver a palavra superior, ele é superior. Se não tiver superior, ele não é superior. Por exemplo, Tribunal Superior do Trabalho, ele é um tribunal superior? Sim. Sendo assim, os 27 ministros do TST, se praticarem crime comum ou crime de responsabilidade, são julgados pelo STF. O Tribunal Superior Eleitoral, ele é um tribunal superior? É. Sendo assim, os membros dele, se praticarem crime comum ou crime de responsabilidade, são julgados pelo STF. Os tribunais regionais do trabalho são tribunais superiores? Não, eles não são superiores. Eles são tribunais regionais. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele é um tribunal superior? Sim. Sendo assim, quando eu falo em tribunal superior, é aquele que tem a palavra superior. STJ, TST, TSE e STM, são esses 4. Os membros desses 4 tribunais, se praticarem crime comum ou crime de responsabilidade, STF. Beleza, Rilu. Chefe de missão diplomática de caráter permanente, membros do Tribunal de Contas da União, tribunais superiores. E o que é isso aqui? ME, ministros de Estado. Ministros de Estado, ministro da Educação, ministro da Saúde, os ministros de Estado, se praticarem crime comum ou crime de responsabilidade, Supremo Tribunal Federal. E o comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica também são processados perante o STF. Então é só você lembrar, STF, paga PCS, chefe teu CUTS, me coma. Agora, paga PCS, quais são as autoridades na ordem? Me fala na ordem, não quero nem um macete. Paga PCS, Procurador-Geral da República, Presidente e Vice-Presidente da República, membros do Congresso Nacional, ministros do STF. Beleza. E o chefe do teu CUTS, me coma, o que é? Chefe de missão diplomática de caráter permanente, membros do Tribunal de Contas da União, tribunais superiores, membros de tribunais superiores, ministros de Estado e comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, ó, paga PCS, chefe do teu CUTS, me coma, quem processa e julga é o STF. Estas autoridades têm a prerrogativa de função de serem julgadas pelo STF. E na prova, a banca ela vai tentar fazer confusão de autoridade que é julgada pelo STF com aquela que é julgada pelo STJ. Mas você vai fazer o seguinte raciocínio. Se o presidente da República vai para o STF, o governador fica no STJ. Então, governadores dos estados e do Distrito Federal, governador, se ele praticar crime comum, ele é julgado perante o STJ. Agora, presidente da República é STF, você não erra. Outro ponto importante, lembra que eu falei que Tribunal de Contas da União é STF? Se Tribunal de Contas da União é STF, Tribunal de Contas dos Estados, do DF também, tá? Tribunal de Contas do DF. E os tribunais e conselhos de contas do município, em caso de crime comum ou crime de responsabilidade, é STJ. Rilu, no meu município não tem TCM. É pelo seguinte, não posso mais criar tribunais de contas municipais. Quem criou, criou. São Paulo tem, Rio tem, os outros não podem mais criar, tá? Mas de qualquer forma, os que tem, como é que eu faço? Aí tu vai gravar. TCU, STF.
TCE e TCM, STJ. Não tem como você errar. Presidente da República, STF. Governador de Estado do DF, STJ. Outro ponto importante é que eu te disse que os membros de tribunais superiores, STF, e os tribunais que estão abaixo dos superiores, e os tribunais regionais, e o TJ? Pois é, os juízes dos TRFs, TREs, TRTs e desembargadores do TJ, em caso de crime comum ou crime de responsabilidade, eles são julgados perante o STJ. Agora, se for Tribunal Superior, STF. Aí vem os membros do Ministério Público da União. Cuidado! O chefe do MPU, que é o Procurador-Geral da República, é STF. Mas os membros do Ministério Público da União que oficiam perante tribunais em caso de crime comum ou crime de responsabilidade, STJ. Lembrando que o chefe do MPU é o Procurador-Geral da República, STF. Agora, os membros do MPU, eles podem atuar na primeira instância ou oficiar perante tribunais. Não é todo membro do MPU que tem a prerrogativa perante o STJ. Os que têm a prerrogativa perante o STJ são aqueles que oficiam perante tribunais. Cuidado com esse detalhe. Beleza até aí? Então, ó, na prova, o que mais cai é STF, STJ, mas não tem como você errar. Eu vou te perguntar e você vai me responder se é STF ou STJ. Beleza? Presidente da República, STF. Governador, STJ. Ministros de Estado, STF. Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, STF. Procurador-Geral da República, STF. Desembargador de TJ, STJ. Juízes de TREs, TRTs e TRFs, STJ. Você vai fazendo essa relação que você não erra. Porque se ele colocar na prova Tribunal de Contas da União, STF. Tribunal de Contas dos Estados, STJ. Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, STJ. Não tem como você errar, é só você treinar. Então, na hora que você pegar o macete, paga PCS, chefe teu CUTS, me come, STF. Aí tu pega as autoridades e desce. Presidente, governador, Tribunal Superior, esses daqui, TCU, desce que você não erra, tá? Então eu gravei STF, gravei STJ. Aí vem TRF e TJ. Quando eu falo em TRF, você vai ter o TRF com a competência para julgar e processar os juízes federais de primeiro grau e os membros do Ministério Público da União que oficiam aqui na primeira instância. E Luma, pera lá, eu não entendi. Gente, um juiz federal, e não interessa se ele é da Justiça Militar, o juiz federal de primeiro grau, TRF. Só que, quando esse juiz federal de primeiro grau, ele vai para um tribunal, ele passa aí para um TRF, para um TRE, para um TRT, aí já não é mais o TRF, é o STJ. E se esse aqui do TRF for para um tribunal superior, aí já passa a ser STF. Então tu lembra, quando eu falar de magistratura, juiz federal de primeira instância, TRF. Se ele tiver em TRT, TRE ou TRF, STJ. Se tiver em Tribunal Superior, STF. Faça a relação que você não erra em prova. Agora, olha só. O membro do MPU pode ser julgado perante o TRF, perante o STJ ou perante o STF. Se for um membro do MPU que atua perante a primeira instância, membro do MPU que atua perante a primeira instância, TRF. Se ele oficia perante tribunais, STJ. E se for o chefe do MPU, Procurador-Geral da República, STF. Não tem como errar. E os TJs? Os TJs, eles processam e julgam os prefeitos em caso de crime comum ou crime de responsabilidade. Também o juiz de TJ de primeiro grau. E Lu, mas juiz de primeiro grau não é o TRF? O TRF julga o juiz federal de primeiro grau. Porque se for juiz estadual de primeiro grau ou juiz do DF de primeiro grau é o TJ. E enquanto os membros do MPU é TRF, membros do MPE é TJ. Tomando cuidado que os juízes de primeiro grau e os membros do MPE são julgados pelo TJ em caso de crime comum ou crime de responsabilidade, salvo os processos de competência da Justiça Eleitoral. Com esse esquema aqui, você não erra. Não tem como errar. Não tem. Então, ó, se eu te perguntar uma autoridade, o que você tem que responder? STF, STJ, TRF ou TJ. Ponto. Posso te perguntar? Vamos uma sabatina aqui? Vamos? Então bora lá. Primeira autoridade. Tribunal de Contas da União.
STF, STJ, TRF ou TJ? TCU. STF. Tribunal Regional do Trabalho. Os membros dos Tribunais Regionais de Trabalho. STF, STJ, TRF ou TJ? Vamos lá. STJ. Se eles colocarem bem assim na prova, Procurador-Geral da República. STF. Membros do Ministério Público da União que atuam na primeira instância. Membros do Ministério Público da União que atuam na primeira instância. TRF. TRF. Membros do Ministério Público da União que atuam perante tribunais, que oficiam perante tribunais. STJ. Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios e Tribunais de Contas dos Estados. STJ. Ministros de Estado e comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. STF. Prefeitos. TJ. É só você fazer esses treinos que você não erra, beleza? Tá aqui, tá contigo, não tem como você errar. Quero chamar a atenção para a súmula vinculante número 45 do STF. A súmula vinculante 45, ela fala sobre a seguinte situação. E quando tiver um crime doloso contra a vida? E quando tiver esse conflito entre tribunal do júri e foro de prerrogativa de função, o que prevalece? Se eu tiver o foro de prerrogativa de função e o tribunal do júri, tá aqui os dois, e aí o que vai prevalecer? Essas autoridades aqui, ó, elas vão para o tribunal do júri ou elas continuam sendo processadas e julgadas pelo STF, pelo STJ, pelo TRF e pelo TJ? Se um juiz de direito, se um juiz federal praticar um crime doloso contra a vida, se o presidente da República, se o ministro de Estado, se um membro do MPU que oficia perante tribunais, se eles praticarem crimes dolosos contra a vida, eles vão para o tribunal do júri? O que prevalece? O foro de prerrogativa de função ou a regra do tribunal do júri? E aí veio a súmula vinculante 45. Segundo a súmula vinculante 45, esse foro de prerrogativa de função, ele não vai prevalecer se ele for previsto exclusivamente na Constituição Estadual. Como é que é, Rilu? Seguinte, quando eu falo nessa prerrogativa de função, essa que eu estou colocando aqui contigo no quadro é a que está na Constituição Federal. Sendo assim, se você tiver alguém que tem a prerrogativa de função e essa prerrogativa de função é prevista na Constituição Federal, prevalece a prerrogativa de função. Como é que é, Rilu? O presidente da República ele não vai para o tribunal do júri, ele fica no STF, por quê? Porque essa prerrogativa de função está na Constituição Federal, ou seja, quem tem a prerrogativa de função na Constituição Federal, prevalece a prerrogativa de função. Mas se a prerrogativa de função estiver prevista apenas, exclusivamente na Constituição Estadual, aí, filho, vai para o tribunal do júri. E Lu, como assim? Secretário de Estado. Aqui está escrito secretário de Estado? Não está. Como não está escrito secretário de Estado, você concorda comigo que secretário de Estado ele não tem prerrogativa de função na Constituição? Pois é. Então imagine que uma Constituição estadual diga que o secretário de Estado tem prerrogativa perante o TJ. Sabe o que vai acontecer? Esse secretário ele tem uma prerrogativa na Constituição do Estado. É só na Constituição do Estado. Se ele praticar crime doloso contra a vida, ele vai para o tribunal do júri. Ele só escapa do tribunal do júri se essa prerrogativa de função estiver prevista na Constituição Federal. Na Constituição Federal. Rilu, e se estiver ao mesmo tempo na Constituição do Estado e na Constituição Federal? Ora, se está no Estado e na Federal, está na Federal. Se está na Federal, segue isso aqui. Se está na Federal, ele foge do tribunal do júri. O problema é quando a prerrogativa está só, apenas, exclusivamente na Constituição Estadual. Aí é que enrola o meio de campo. Beleza até aí? Beleza? Então eu já sei o que está na súmula vinculante 45. Agora que eu trabalhei a súmula vinculante 45, vamos trabalhar alguns pontos importantes, que esses daqui são detalhezinhos, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente, podem cair na tua prova. O primeiro deles é o seguinte, olha, você está estudando, você consegue aprovação no concurso que você quer e você faz uma besteira, beleza. Aí você está respondendo lá por um crime, você está sendo processado, só que você continua estudando, porque tem um princípio da presunção da inocência, ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, você continua estudando, aí você consegue passar no concurso para o Ministério Público da União. Sabe o que vai acontecer?
aquele processo que você estava contra você lá, aquele processo que você estava respondendo, a partir do momento que tu entrar para o Ministério Público da União, aquele teu processo ele vai ser deslocado para o TRF. Como é que é, Rilu? Pois é, se você entrar em um desses daqui, você passar a ser, aqueles teus processos eles vão vir para cá. Então, dessa forma, eu vou ter um deslocamento para o juízo do foro privilegiado, mesmo que o processo anterior esteja em fase de recursal, a não ser que eu tenha uma exceção, eu tenho um caso em que eu não vou ter um deslocamento para o juízo do foro privilegiado, que é quando já tiver iniciado o julgamento da apelação. Beleza? Rilu, como é que é? Imagina você hoje, tu não tem essa prerrogativa de função, você não tem, pá, e tu tá respondendo ao processo. Aí você faz um concurso e passa para juiz federal. Se você vai ser juiz federal de primeiro grau, tu não tem os teus processos anteriores que estavam tramitando perante outros tribunais, os teus processos criminais? Pois é. Só que quando tu entra como juiz federal, tu automaticamente passa a ter prerrogativa de função. Então aqueles teus processos vão ser deslocados para o TRF. Quem tem prerrogativa de função perante o TJ, os processos vão ser deslocados para o TJ, ou para o STJ, ou para o STF. A pergunta é, sempre vai ter esse deslocamento? Não. Não vai ter esse deslocamento quando lá naquele processo anterior já tiver iniciado o julgamento da apelação. Beleza? Mas o ponto mais perigoso não é esse. O ponto mais perigoso é esse aqui, ó. E se você deixar de ter o foro? Tipo assim, você é membro do Congresso Nacional, tu é deputado federal, tu é senador. Então tu tem um foro perante o STF. E se acabar o teu mandato e você não conseguir se reeleger, tu continua no STF? Se você é presidente da República, acabou o teu mandato, tu é presidente da República, acabou o teu mandato, tu continua respondendo perante o STF, sim ou não? Olha, se você deixar de ter o foro, você não vai ficar no STF, no STJ, no TRF, no TJ. Eu vou remeter ao juízo competente. Então, eu vou manter aqui enquanto você está exercendo essa função. A partir do momento que você deixa de ocupar esse cargo que te dá a prerrogativa de função, vocês também saem do STF, saem do STJ, saem do TRF, saem do TJ. Sendo assim, se você deixar de ter o foro, eu vou remeter para o juízo, vou remeter para outro juízo. Sempre não. Eu não vou remeter para outro juízo, ou seja, mesmo que você deixe de ser deputado, mesmo que você deixe de ser senador, pode ser que você continue sendo processado aqui. Então, quando que isso vai ocorrer? Primeiro, quando o julgamento já foi iniciado. Como é que é assim, Rilu? Tu é deputado federal, tu é senador e você já estava sendo julgado pelo STF quando acabou o teu mandato. Como já iniciou o julgamento, aí se começou, vai terminar. A outra situação é quando a pessoa que tem prerrogativa de função, ela renuncia ao cargo quando tem renúncia do cargo para fugir do órgão. Se você está renunciando do cargo para fugir do STF, está renunciando do cargo para fugir do STJ, você vai se dar mal. Porque se você fizer isso, ficar comprovado, você vai continuar naquele órgão lá. Beleza até aí? Toma cuidado com esses detalhes. Fechando aqui, eu quero que vocês se situem. Porque quando eu estou falando em competência, você já sabe que o Supremo Tribunal Federal está lá em cima, você já sabe quais são as autoridades que vão ser processadas e julgadas pelo STF. Você sabe quem é que tem prerrogativa de função perante o STF, que é o PAGA PCS, chefe do teu CUTS, Micoma. Mas se não é uma pessoa que tem prerrogativa de função perante o STF, se não é uma pessoa que tem prerrogativa de função perante um tribunal específico, se é um crime normal, se é um processo criminal comum, eu tenho que saber onde que esse processo criminal vai tramitar. Porque eu tenho justiças especializadas, 3 justiças especializadas e tem a comum. A justiça especializada você tem a trabalhista, a eleitoral e a militar. A pergunta, as 3 justiças especializadas julgam crimes, certo ou errado? Errado. Uma delas não julga crime. Qual é a que não julga crime? A trabalhista. Então assim, competência criminal, eleitoral e militar. E você sabe que a militar se divide da União e dos Estados. Só que se não for uma competência criminal da justiça especializada, eleitoral ou militar, vai para a comum. Só que a comum pode ser estadual ou federal. A federal está no artigo 109 da Constituição, que você sabe. E se não for da federal, não for eleitoral, não for militar, joga tudo para estadual, que ela é residual, é o resto. Você sabe disso, né? Você sabe quem tem prerrogativa de função. Você também sabe esta regra que eu trabalhei contigo. Agora nós vamos estudar o local. Sabe por que o local? Porque olha só, você sabe que determinadas pessoas, elas têm a prerrogativa de função de serem julgadas perante o TRF, outras perante o TJ. Mas qual TJ?
qual TRF? E quem não tem prerrogativa de função, o juiz de qual cidade? Agora eu vou estudar a competência territorial, a competência em razão do lugar. Porque agora que eu já sei qual é a justiça competente, é eleitoral, é militar, é federal comum, é estadual comum, é STF. Agora que eu sei tudinho, eu tenho que ver aqueles casos em que eu tenho mais de um lugar. Em qual lugar que vai ficar o processo? Em qual cidade? Em qual... E aí é que eu estudo a competência territorial. Quando eu estudo competência territorial, muito cuidado. Regra. O processo ele vai tramitar no local da consumação. Como é que é, Rilu? Eu estudei em direito material, eu estudei em direito penal o macete do luta, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade. Você tá me... Gente, direito penal é uma coisa. Eu estou em processo penal. Então, quando eu falo em processo penal, você vai pegar um estado que tem diversos municípios. Em cada um daqueles municípios tem um juiz criminal. Qual daqueles juízes vai ter competência? O juiz de qual lugar? Do lugar em que ocorreu a consumação. Então, onde que houve a consumação? No local que houve a consumação é de onde o juiz vai julgar. Então, se eu tiver uma situação em que um processo teve início da execução do crime, iniciou a execução do crime numa cidade, a consumação foi em outra, vai tramitar o processo no local da consumação. Só que tem alguns crimes que eles não chegam a consumar. Existem crimes que eles são apenas tentados. Se eu tiver apenas tentativa, onde ocorreu o último ato de execução, cuidado, porque isso não cai, isso despenca em provas. E a banca sabe que você estudou direito penal e ela sabe que lá é diferente. Então, cuidado. Processo penal. O Ministério Público, quando for oferecer uma denúncia. O ofendido, quando for apresentar a queixa-crime, a pergunta é: o Ministério Público vai oferecer a denúncia em qual cidade? Em qual local? Em qual base territorial? No local da consumação. Mas no local da consumação, se o crime foi consumado. E se o crime não foi consumado? E se o crime foi apenas tentado? E se por circunstâncias alheias à vontade do agente o crime não chegou a se consumar? E aí? Se teve tentativa? Se teve apenas tentativa, último ato de execução. Grava isso. Onde que eu apresento a denúncia? Eu apresento a denúncia no local da consumação. E se foi tentado, no último ato de execução. Risca isso até teu caderno sangrar. Rilu! E se eu for oferecer uma denúncia contra o presidente da República? Aí, filho, prerrogativa de função, STF, tá? Beleza. Mas tirando esses casos especiais, você sabe que é local da consumação. E se for tentativa, no último ato de execução. Beleza até aí? Tranquilos. Agora, tem alguns pontos importantes. Primeiro, pode ocorrer da execução ser iniciada no Brasil e a consumação ocorrer no exterior. Como assim, Rilu? Existem várias cidades do Brasil que fazem fronteira. Existem. Então imagina que uma determinada pessoa pega uma arma e ela começa a atirar na outra. Ela dá um tiro, 2 tiros, 3 tiros, ela iniciou a execução. Se ela iniciar a execução no Brasil e a vítima conseguir fugir para o exterior, ela atravessa a ponte da amizade e ela vinha morrer, ela vinha falecer no exterior, a consumação ocorrer no estrangeiro. E aí? Qual o local do Brasil que vai ser competente? Nesse caso, o último ato de execução no Brasil foi em qual cidade? Pois é lá que vai ficar o processo. Ah, o último ato de execução foi em Foz do Iguaçu, vai ficar em Foz do Iguaçu. O último ato de execução foi em Guajará-Mirim, vai ficar em Guajará-Mirim. O último ato é no local do último ato de execução. Se você perceber, não precisa nem decorar, é só utilizar a lógica, só tem que observar a lógica. Só que também tem aquela situação em que o último ato de execução foi fora do Brasil. Aquela situação que a pessoa atravessou a ponte da amizade atirando, entrou no Paraguai atirando e o último tiro foi fora do Brasil. Rilu, eu iniciei a execução no Brasil, mas o último ato de execução foi no exterior. A consumação foi no exterior, então não respondo no Brasil, né? Não, pelo contrário, velho. Se o crime tocar um pedacinho no Brasil, tem processo. O crime tocou um pedacinho no Brasil, tem processo. Não interessa. Se um pedacinho do crime foi no Brasil, vai ter processo aqui. Ah, mas o último ato de execução foi exterior. Não interessa, não interessa. Tocou um pedacinho, aí eu tenho que saber em qual local. Nessa situação em que o último ato de execução tenha ocorrido fora do Brasil, eu vou ver em qual local que, embora parcialmente, o efeito foi produzido ou devia ter sido produzido.
Então qual foi aquele último pedaço ali do território que deveria produzir, mas a pessoa acabou fugindo? Eu vou ver qual é aquele pedacinho lá, é que vai ser o juiz competente. Beleza, então ó, se cair na prova, em que cidade vai tramitar o processo penal? Qual juiz? De qual cidade? Local da consumação. E se for tentativa, qual juiz? O juiz do local do último ato de execução. Beleza. E se colocar na prova? O processo, o crime iniciou no Brasil e a consumação foi no exterior. Como a consumação foi no exterior, não tem processo penal no Brasil, certo ou errado? Errado. Porque se iniciou a execução no Brasil e a consumação ocorreu no estrangeiro, onde que foi o último ato de execução no Brasil? É lá que vai ter o processo penal. Além disso, o último ato de execução for fora do Brasil, a pessoa responde do mesmo jeito. Se o último ato de execução for fora do Brasil, qual é o local que, embora parcialmente, tenha ou devesse produzir o efeito, o crime? Vai ser lá. Ele deveria ter ocorrido aqui, no Foz do Iguaçu, mas acabou ocorrendo lá. Pois vai ser em Foz do Iguaçu. Só que existe situação de você não ter certeza dos limites entre as cidades. Se você não tiver certeza dos limites, não sabe se foi a cidade A ou a cidade B, não sabe ao certo, não tem certeza, aí eu aplico a prevenção. O primeiro juiz que tocou no processo fica. O primeiro juiz que tocou no processo fica. Nós também temos os crimes permanentes, nós temos os crimes continuados, como é o caso do sequestro, o cárcere privado. Quando eu tenho esses crimes, eu posso ter um crime permanente, um crime continuado, em que a pessoa ela está sendo levada por mais de um município. Imagine um sequestro em que a pessoa ela é colocada num veículo e a pessoa vai atravessando vários municípios. E aí, Lu, como é que eu vou fazer? Quando eu tenho um crime permanente ou continuado e esse crime atravessa o território de duas ou mais jurisdições, prevenção também. Primeiro juiz que tocar é o que fica. O primeiro juiz que às vezes, por exemplo, eu tenho um pedido de prisão preventiva, eu tenho um pedido de prisão temporária e o juiz vai analisar. Aquele juiz que analisou aquele pedido, quando eu for ter processo, ele fica, porque ele é o quê? Prevento. Beleza até aí? Agora olha só que interessante, essa é a regra. Qual que é a regra? A regra é local da consumação. Se for tentativa, último ato de execução. Mas e se eu não souber o lugar do crime? E se eu não souber onde houve consumação, se eu não tenho a mínima noção? Aí vem um critério secundário. Vocês lembram que quando eu falei no nosso primeiro encontro de jurisdição e competência que o CPP ele traz várias regras para definir a competência? A primeira regra é o local da consumação. Só que se eu não souber o local da infração, aí o processo penal vai tramitar no local do domicílio ou residência do réu. Cuidado! O critério domicílio ou residência do réu, ele é um critério subsidiário. Eu só vou ter um processo penal tramitando do domicílio ou residência do réu quando eu não conhecer o local da infração. Eu sei onde consumou, local da consumação. Houve tentativa, último ato de execução. Mas tu não sabe onde houve a consumação. Tu não sabe nada, tu não tem a mínima noção. Aí sim, domicílio ou residência do réu. Beleza, Rilu? E se o réu tiver mais de uma residência? Se ele tiver mais de uma residência, prevenção. E se ele não tiver residência certa ou o paradeiro foi ignorado? Do primeiro juiz que tomar conhecimento, fica com o processo. Agora, eu tenho ação penal privada e aqui eu tenho um caso especial. Porque na ação penal privada, mesmo que você saiba o local da consumação, mesmo que eu tenha tentativa, que é o último ato de execução, mesmo que eu saiba o local da infração, na ação penal privada, o querelante, o autor, ele pode preferir o domicílio ou residência do réu, ainda que ele saiba o local da infração. Só que essa regra aqui, ela não é aplicável para a ação penal privada subsidiária. Beleza? Agora olha só. Isso daqui eu vou revisar de novo contigo no próximo bloco, beleza? Aí a gente fecha o assunto de jurisdição e competência. Então no próximo bloco vou revisar contigo tudinho pra gente fixar e a gente dar continuidade ao assunto, beleza? Então até mais, sangue no olho até a posse pra cima, fui!